Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, leciono a disciplina de Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário, e esse é o último vídeo da nossa série de vídeos que busca trazer a resolução das aulas e atividades que foram disponibilizadas no seu ambiente virtual. Essa última aula-atividade trata dos sistemas tributários, sendo eles o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vamos às questões? A primeira questão diz o seguinte: a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, introduziu na legislação brasileira o regime de tributação do Simples Nacional. Considerando as principais características desse regime, analise as afirmações a seguir. A primeira afirmação coloca que a escolha pelo Simples Nacional é facultativa. Essa afirmação está correta. No entanto, assim que ela for manifestada pela empresa, ela vale para todo o ano calendário, não sendo possível fazer a transição de um regime tributário para o outro de forma frequente pela empresa. Então essa primeira afirmação está correta. Passando para a segunda, ela diz que a forma de recolhimento no Simples Nacional é realizada mediante o Documento Único de Arrecadação, o DAS. Essa segunda afirmativa também está correta. E nesse documento consta não só o recolhimento dos tributos que são do âmbito federal, mas também do âmbito estadual e municipal, dependendo da atividade da empresa. E passando para a terceira afirmativa da questão 1, ela diz que não existem fatores impeditivos à opção ao Simples Nacional. Essa afirmativa está errada. A Lei Complementar 123, no seu artigo 3º, diz que existem fatores que são impeditivos para a opção ao regime tributário do Simples Nacional. E a quarta e última afirmativa dessa questão 1 diz que no documento de arrecadação do Simples Nacional são recolhidos apenas os impostos do âmbito federal e estadual. E essa afirmativa está errada, porque dependendo da atividade da empresa, os impostos que são do âmbito municipal também são recolhidos no DAS, especificamente o ISS. E considerando essas afirmações, a resposta correta é a B. As afirmações 1 e 2 são corretas. Essa questão tratou principalmente do Simples Nacional no que se refere aos seus principais aspectos iniciais, aqueles fatores impeditivos, aos tributos que estão incluídos no Simples Nacional. Mas é importante que você acesse o seu ambiente virtual, assista a aula que foi apresentada, leia também o livro que está disponível no seu espaço para leitura, para que você compreenda não só esses aspectos iniciais do Simples Nacional, mas também como é feita a sua apuração, como é identificado o anexo correto para a empresa, a alíquota efetiva, a alíquota nominal, como esses fatores se relacionam. Passando agora para a próxima questão, que se refere ao lucro presumido, ela diz o seguinte: a questão 2 diz que o lucro presumido é o regime tributário caracterizado pela presunção do lucro mediante a aplicação de percentuais estipulados pela legislação. Considerando as principais características desse regime, analise as afirmações a seguir. A primeira afirmativa diz que no lucro presumido o ICMS corresponde ao imposto cumulativo de competência municipal. Nessa afirmativa, ela está errada por 2 pontos principais. O primeiro deles é que o ICMS é não cumulativo. E o segundo é que a competência do ICMS é estadual e não municipal. A segunda afirmativa da questão 2 diz que um dos critérios de enquadramento ao lucro presumido é que a receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 4.800.000, ou 400.000 multiplicado pelo número de meses. Essa afirmativa está errada, porque o critério de enquadramento que leva em consideração a receita bruta total do ano calendário anterior para o lucro presumido diz que ela não pode ter sido igual ou inferior a 78 milhões. E a terceira afirmativa diz que, como regra geral, o percentual base de presunção é 8%.
mas para algumas atividades, de acordo com a legislação, os percentuais de presunção podem ser diferenciados. E essa afirmativa está correta. O livro-texto diz isso e também na aula foi apresentado que essa afirmativa está correta. E a última afirmativa, a 4 da questão 2, diz que um dos critérios de enquadramento é o da receita bruta total no ano calendário anterior, que ela deve ter sido igual ou inferior a 78 milhões. Ou seja, essa afirmativa traz o critério correto para o enquadramento de acordo com a receita bruta no lucro presumido. E considerando as afirmativas, a resposta correta é a D. As afirmações 3 e 4 são corretas. A última questão trata do lucro real. E ela diz o seguinte: no lucro real, o lucro tributável, que é o fato gerador para o imposto de renda, é o lucro contábil obtido e ajustado no exercício, considerando as adições ou exclusões previstas na legislação. Identifique entre as alternativas a seguir outro tributo que também possui como fato gerador, no lucro real, o lucro obtido e ajustado no exercício. E a resposta correta para a questão 3 é a contribuição social sobre o lucro líquido, que também possui como fato gerador para o imposto de renda o lucro auferido pela empresa, pelo seu regime contábil, e ajustado de acordo com algumas adições ou exclusões. E essas foram as 3 perguntas relacionadas à aula 4, que se refere ao sistema tributário. Essas 3 questões tratadas nessa aula atividade fizeram referência aos sistemas tributários, ao Simples Nacional, ao lucro presumido e ao lucro real. No entanto, o texto que eu deixei para reflexão nessa aula atividade se refere com mais clareza, com mais especificidade ao Simples Nacional. E o meu objetivo com isso é tornar mais claro o Simples Nacional para você, aluno, visto que esse é o sistema tributário mais recorrente nas empresas brasileiras. E uma das coisas que o texto diz é justamente isso. No entanto, existem 3 pontos principais que eu gostaria de destacar em relação a esse texto. O primeiro é que ele coloca as vantagens do Simples Nacional como um sistema simplificado de arrecadação. Uma das vantagens é a redução da burocracia. No Simples Nacional, a burocracia é menor, tanto para a adesão a esse sistema tributário, quanto o seu processo de recolhimento dos tributos. A outra vantagem é que a carga tributária é muitas vezes efetivamente menor nesse sistema tributário. Um segundo ponto diz respeito a outras vantagens que existem. Não só a carga tributária é reduzida no Simples Nacional, mas também em licitações pode haver vantagens pelo fato da empresa ser optante pelo Simples Nacional. E um outro ponto interessante que o texto coloca é que no Simples Nacional a previsibilidade da carga tributária que recai sobre a empresa é maior. E com isso o seu planejamento como um todo, não só o planejamento tributário, pode ser feito de uma forma mais apurada, de uma forma mais clara. Então o planejamento, o gerenciamento da empresa, pelo aquilo que se refere à carga tributária, no Simples Nacional, é mais fácil de ser feito por conta disso. E um último ponto que o texto coloca, eu gostaria de chamar a atenção também, é que no Simples Nacional, nem sempre esse regime de tributação, é a melhor opção para a empresa. Em algumas circunstâncias, é preciso analisar se o lucro presumido ou o lucro real não é uma melhor opção para a empresa. Sobretudo, o texto coloca isso para aquelas empresas que são prestadoras de serviço, pois podem haver diferenças no recolhimento dos tributos que são incidentes sobre a folha de pagamento, que muitas vezes nessas empresas é maior, é mais elevado que nos demais setores, mas não é uma regra geral, é preciso analisar cada situação específica e é preciso observar também as circunstâncias específicas de cada atividade, como que ela é enquadrada no Simples Nacional, como funciona, qual é a carga tributária que recai sobre ela, pois no Simples Nacional cada atividade tem um anexo específico, cada atividade muitas vezes tem uma tributação específica pelo seu anexo que ela foi enquadrada. Essa foi a resolução da aula atividade 4. Muito obrigado pela sua atenção.